Convido você a abrir sua Bíblia, Filipenses 2. Filipenses 2. Nós vamos ler do versículo 5 ao 11. Nossa meditação nessa manhã. A gente vai ficar com as crianças aqui ainda. Hoje nós não teremos separação, mas teremos um momento também aqui de celebrar o Senhor com a palavra direcionada para todas as idades. Filipenses 2, 5 a 11. Diz assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, a igreja. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você já confessou Jesus Cristo como Senhor? Porque esse foi o objetivo central, o objetivo primário, secundário, terciário, e quantos áreas você quiser colocar aí. Porque ao confessarmos Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, nós temos a salvação, e é porque nós temos a salvação em abundância dos nossos objetivos e o perdão dos nossos pecados. Jesus Cristo passou pela a humilhação do descer do céu, se esvaziar de si mesmo, tomar a forma de homem, mesmo tendo 100% Deus e 100% homem. Jesus Cristo viveu nessa terra, curou aleijados, pessoas com hemorragias, pessoas com problema de relacionamento familiar, pessoas que estavam presas e cativas na morte, na destruição, pessoas que estavam possessas por demônios e legiões de demônios, para um único ato realizado naquela cruz, pagar pelos nossos pecados e nos dar a condição de ver o amor de Deus em nossas vidas. E você pensou que ia falar aceitar Jesus, você errou, né? Mas ver o amor de Deus em nossas vidas, e assim confessar Ele como o Senhor da sua vida. E esse é o parâmetro para a nossa vida. Páscoa e a morte e a ressurreição de Jesus é para que concluirmos e vermos o que o versículo 11 fala: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O ato que Ele realizou naquela cruz, sua morte e ressurreição, o derramar do seu sangue, o pagar pelos nossos pecados, foi para que nós pudéssemos ter condições clara e livre para confessar Jesus Cristo como Senhor da nossa vida. Esse é o ato da resposta do homem pecador, falho, miserável, aquele que tinha pecado, aquele que não tinha condições de se oferecer como sacrifício por si mesmo, porque era um sacrifício contaminado pelo pecado, contaminado pela destruição, um sacrifício corrompido, que o Senhor Jesus Cristo realizou naquela cruz em nosso lugar, porque Ele é o Cordeiro, mas o Cordeiro perfeito de Deus, para a remissão dos nossos pecados. A nossa ação é apenas uma resposta do amor de Deus em nossas vidas. É uma resposta de confessar esse amor que nós sentimos quando olhamos para Jesus.
quando vemos esse sangue lavar os nossos pecados, lavar o nosso coração, nos purificar de toda a injustiça, para vermos e sim termos essa condição de confessar Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele abriu mão de si, desceu para aqui na terra, não apenas e não para julgar a terra, não apenas para apontar os erros dos homens, mas para assumir os erros dos homens, para assumir os nossos pecados, tomar o nosso lugar naquele lugar. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, diz o versículo 7, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A ação que ele realizou não foi apenas um ato de dizer, de falar, de proferir o amor na fala, mas de proferir o amor numa prática inigualável. Eu posso tentar assumir o lugar de outra pessoa, mas eu nunca vou assumir esse lugar. Mas Jesus fez isso de forma cabal, completa e maravilhosa, assumindo o nosso lugar, pagando pelos nossos pecados e se fazendo pecador. Detalhe, fazendo-se pecador e não sendo pecador. Ele assumiu o nosso lugar naquela cruz, para que nós hoje pudéssemos celebrar o nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Confesse Jesus como o Senhor da sua vida, andando com Ele, amando a Ele, seguindo a Ele, servindo a Ele nesse dia de hoje. Muitas das vezes começamos a pensar que seguir Jesus é apenas vir na igreja. Não é. Sim, é estar servindo o Deus da igreja, mas estar com Cristo no seu coração, na sua vida, caminhando com Ele, tendo esse testemunho de mudança de vida. É um nascer de novo, é aquilo que Ele fala para Nicodemos: nasça de novo, seja uma nova criatura, tenha essa vivência do Senhor na sua vida, no seu dia a dia. É uma nova criatura. E aí as coisas do passado ficaram no passado, e eis que fizeram novas todas as coisas, porque Jesus nos renova, muda o nosso objetivo. E aí é esse nascer, esse regenerar, essa mudança que Ele realiza em nossas vidas. E isso implica em nosso coração, em ter Cristo Jesus como o nosso Salvador, aquele que pagou pelos nossos pecados. Cristo é o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, daquilo que eu possa palpar ou daquilo que eu posso imaginar e sentir. E Ele é o Criador de todas as coisas e é aquele que muda a minha história e a sua história. Não dá para caminhar com Jesus sem confessá-lo. Não dá para ser um cristão ou um pequeno Cristo se você não confessar Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Assim como não dá para viver amando a Deus simplesmente de palavras, mas tem que ser de ação. Jesus Cristo, Ele abriu mão e Ele tomou uma ação clara, nos substituindo naquela cruz. A ação que Ele realizou é infinitamente maior do que qualquer ação minha ou sua para o Senhor nosso Deus, querendo merecer essa salvação. Jesus Cristo, Ele morreu e Ele ressuscitou, nos substituindo naquela cruz. E Jesus Cristo é aquele que pagou de forma cabal e completa pelos nossos pecados. Jesus era e é inigualável na forma de Deus. Jesus, tanto em sua essência como em seu ser, é inigualável e igual a Deus Pai Todo-Poderoso. Assim como nós podemos agora testemunhar, confiando nesse Deus, que se fez carne e habitou entre nós, que era da mesma substância de Deus, igual a Deus, e agora se esvaziou e veio servir numa vida de servidão e retidão ao Senhor Deus, pagando pelos nossos pecados. Agora podemos ser um pequeno Cristo, aquele que confessa Jesus, para segui-lo, amando e caminhando com Jesus Cristo. Páscoa perde todo o significado se apenas eu for celebrar, apenas celebrar e celebrar. Apenas viver uma celebração. Mas Páscoa tem um significado quando eu celebro, mas celebro com o significado de confessar,
de dizer que Ele é o Senhor da minha vida, dizer que Ele sim, Ele é aquele que mudou o meu coração, é aquele que me tirou das trevas, é aquele que me deu vida, é aquele que me resgatou do lamaçal do pecado e agora me lavou e me remiu com o seu precioso sangue derramado naquela cruz. E na cruz nosso pecado foi pago e agora nós temos a redenção. Jesus Cristo, quando Ele realizou esse sacrifício, Ele não pensou em si mesmo, mas Ele pensou em mim e você. Ele pensou em nós. E o que segurou Ele naquela cruz não foi os seus cravos, não foi as amarras que estavam sobre Ele, mas foi o amor de Deus Pai segurando e laçando Ele naquela cruz. Porque Ele não foi lá obrigatório, de forma obrigatória. Ele não foi lá carregado, amarrado, mas Ele se colocou naquele lugar. Por quê? Por causa do amor de Deus por nós. Nós ainda que somos pecadores e pecamos diariamente e constantemente. Mas o amor dEle nos faz como pecadores arrependidos no laço de amor para seguir e confessar Jesus Cristo. Ele se entregou por nós e Ele pede que nós venhamos nos entregar para Ele. Ele pede que nós venhamos seguir e obedecer esse laço de amor. Ele abriu mão da sua glória, desceu das alturas, foi aqui instrumento de Deus para a nossa reconciliação. Jesus veio do céu não para torturar a terra, não para fazer um tour na terra, mas Ele veio para salvar os escolhidos de Deus. E eu quero aqui de todo o meu coração pensar que você é um escolhido de Deus também. E saber que você pode, você que é esse escolhido do Senhor, confessar Jesus Cristo como o Senhor da sua vida e seguir Ele até o final, amando e caminhando com Ele. Jesus, Filho de Deus, veio à terra, deixou a sua glória, desceu do trono, se fez carne, tornou-se homem com o propósito de servir, de abrir mão de si para a glória de Deus Pai. Ele renunciou à sua relação favorável à lei divina, Ele renunciou à sua riqueza, Ele renunciou à sua glória celestial, Ele renunciou ao livre exercício da sua auto-autoridade. Para quê? Para receber a ordem divina e vir dos céus, habitar nessa terra, viver sob as leis dos homens e viver sob o regimento dos homens, que é infinitamente menor do que a lei divina. Você já pensou assim? Vamos pensar em hierarquia de lei. A lei municipal é menor ou é maior do que a lei estadual? Menor. A lei estadual é menor ou é maior do que a lei federal? É menor. A lei divina é maior ou é menor do que a lei federal, estadual e municipal? É maior, é infinitamente maior, é infinitamente maior. Qualquer prefeitura, qualquer federação pode decretar: nós não vamos seguir mais a lei da gravidade, porque ela veio de Deus e foi instituída pelo Senhor Deus. Vai valer? Não vai valer. A lei da gravidade vai acontecer. E vai continuar acontecendo. A força, aquilo que é maior vai chamar aquilo que é menor para perto. Ok, lei da gravidade. De forma simples, simplória aí. Por quê? Porque ela foi instituída pelo Senhor Deus. Foi realizada e foi concluída por Ele. E nós nos submetemos a essa lei. A lei divina é maior. E Jesus Cristo desceu do céu para habitar debaixo de uma lei terrena. Sim, dentro da vontade e da soberania de Deus, Ele se colocou nesse processo. Para quê? Para morrer pelos meus pecados, pelos seus pecados. Para que nós, nessa manhã, pudéssemos confessar Jesus Cristo como o Senhor da nossa vida. É Ele que é o Senhor, é Ele que trabalha em nossas vidas e em nossos corações. O Cristo se fez carne e se humilhou. E Deus o fez. Foi a exaltação dele. Cristo se humilhou e Deus o exaltou. E Deus o exaltou. Nessa manhã nós celebramos o Cristo não morto. O Cristo não é aquele que foi
morto e permaneceu morto. Mas nós celebramos o Cristo revivido. O Cristo que ressuscitou. O Cristo que venceu a morte. E agora, nós que vivemos no processo de morte, nós que vivemos cada dia mais perto do nosso dia final. Já pensou nisso? Quem nasceu agora já está vivendo no processo de contagem regressiva. Daqui a pouquinho vai chamar teu número, né? Daqui a pouquinho você fala, opa, calma aí, acho que é meu número, acho que está me chamando lá no céu, vou para lá, né? Vou para lá. A gente não sabe qual que é o nosso número, mas daqui a pouquinho o Senhor chama lá, faz meu número, é minha pedra, eu vou lá, estou indo, Senhor, e vou para lá. Nós estamos no processo de morte. Criança que nasceu agora já está com a contagem regressiva. E aí você pode achar que está mais perto, eu falo para você, olha, pode ser engano, pode ser que você vá viver muitos anos. Ontem nós tivemos na nossa família uma celebração de um tio da Denise com 100 anos de idade. 100 anos de idade, olha que bênção, né? 100 anos de idade, firme, rapaz, o homem está firme, né? Está lá todo bonitinho, fizeram uma festa muito bonita lá em Guarapuava para ele. 100 anos, quem diria? Quem diria quantas pessoas ele viu partir antes dele? Nós não sabemos o dia nem a hora, mas nós sabemos que nós iremos nos encontrar com o Pai, sim. O dia e a hora não sabemos, mas sim, cabe a nós vivermos esse dia, esse momento, celebrando o nome do Senhor e confessando Jesus como o Senhor da nossa vida, exaltando a Ele, porque Ele é o Deus que se humilhou por nós, mas também Ele é o Deus que foi exaltado pelo próprio Deus, Pai Todo-Poderoso. Ele se humilhou, para quê? Para o Senhor o exaltar. Ele se humilhou, e assim mesmo se entregou, assim mesmo se humilhou, se tornando obediente até a morte de cruz. Ele pagou pelos nossos pecados, ele se humilhou por nós. Foi por causa do sofrimento da morte de Cristo, que essa promessa da vida, nós podemos alcançá-la e tê-la nessa manhã. Nessa Páscoa, celebre o nome do Senhor, mas não deixe de confessar o Senhor como o Senhor da sua vida. Não deixe de exaltar o Senhor como o Senhor do teu coração, como aquele que mudou o teu sentido. Que Cristo venha nascer no teu coração, se você assim não tem Ele na sua vida. E se você tem Ele na sua vida, celebre o nome do Senhor, confessando Ele todos os dias. Ó Senhor, obrigado porque o Senhor é o meu Deus, é o Deus da minha salvação. Ó Senhor, obrigado porque eu posso confessar e exaltar o teu nome, porque o Senhor mudou minha condição de pecador convicto a pecador arrependido. Não vamos deixar de ser pecador, nós somos pecadores arrependidos para a glória de Deus Pai. Ele mudou o teu coração, Ele mudou a tua vida. Diz que um evangelista foi fazer uma conferência missionária, e nessa conferência missionária ele foi lá na cidade e pregou o nome do Senhor Jesus, e ele voltou contente para a igreja da onde ele tinha sido enviado, contando as maravilhas do Senhor. E ele chegou lá e ele falou assim, olha, nós tivemos salvos, nós tivemos eleitos do Senhor Deus na minha campanha missionária que eu fiz, e nós tivemos 7,5 pessoas que eleitos do Senhor, que tiveram esse encontro com o Senhor naquela conferência missionária. E aí a pessoa fala, 7,5 pessoas, não entendi 7,5 pessoas, porque foi então 7 adultos e uma criança, né? 7 adultos e uma criança? Ele falou, não, pelo contrário, foi 7 crianças e um adulto. Falo para as crianças nesse momento, você crianças, jovens, você adolescente, você que tem uma vida inteira para servir Jesus Cristo, você tem que olhar para Cristo como o Senhor da sua vida. E o meia? É porque o meia já está o adulto que já viveu mais da metade da sua vida, algumas vezes. Algumas vezes está na metade, às vezes está ali, né? Nem na metade, nem no final, né? Está meio termo ali, quase chegando, né? Dobrando o cabo da boa esperança, né? Meus amados, você que está aqui, não deixe para confessar o Senhor depois, mas confesse agora. Não deixe para
chegar no final da sua vida, onde você tiver só o frangalho, né? A gente fala só o fio da rabiola, né? Só a casca para servir o Senhor. Sirva Ele agora. Ele te chama agora para servir a Ele, não é para depois. É o dia de hoje. É o dia de hoje. Você vai desperdiçar a tua vida inteira de servir o Senhor Jesus? Não. Vamos servir com o melhor hoje, porque é hoje que Ele nos chama para servir a Ele. Abaixe sua cabeça, nós vamos orar. Ó Pai, nós agradecemos por essa manhã, agradecemos pela alegria de celebrarmos o Cristo revivido, o Cristo que pagou pelos nossos pecados, mas também o Cristo que nos dá condições e nos dá livre acesso para confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ó Deus, que nossa vida seja uma vida que confesse Jesus. Jesus Cristo que foi morto e ressuscitou. Jesus Cristo que nos dá a condição de nos achegarmos diante de Ti e exaltar o Teu nome. Jesus Cristo que nos dá a condição de dobrarmos nossos joelhos e reconhecer em majestade e glória o Teu poder, a Tua ação, o Deus que o Senhor é. Pai, que nossas vidas sejam uma vida de confessar, de nos render aos Seus pés, de nos prostrarmos aos Seus pés e de exaltar o Senhor que está acima de todas as coisas. Obrigado, ó Pai, por essa manhã. Obrigado, ó Pai, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Que sejamos, ó Pai, esses que venham servir em alegria, em prontidão e disposição de coração em Te amar e Te servir. Tem misericórdia, ó Pai, de nós. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos. A igreja se coloque de pé para receber a bênção em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a maravilhosa graça do eterno Deus e Pai Todo-Poderoso, o amor de Deus manifestado através de Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz e ressuscitou, e a presença maravilhosa do doce Santo Espírito seja com todos vós e com todos vós permaneçam hoje e para todos sempre. Amém, ó Pai. Amém. Pode sentar, meus amados. Meus queridos, passar alguns avisos para a nossa igreja, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito. Antes, quero agradecer a presença de todos que nos acompanham pela internet, que Deus os abençoe e os guarde, em nome do Senhor Jesus. Fica o convite para vocês virem aqui cultuar o nome do Senhor, e também hoje à noite, no culto das 19 horas, onde teremos o último ato da nossa programação de Páscoa. Hoje, às 19 horas, aqui na Igreja Presbiteriana Maranata de Santo André. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.